Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recadinho do coração dele ao teu coração. Nesse dia de hoje, você não vai findar esse dia sem resposta da parte do Eterno. Você não vai dormir com um coração entristecido e preocupado. É natural que a preocupação, que a tristeza, que a saudade, que o medo faz com que a gente se sinta sem saber o que fazer. Talvez você nunca tinha entrado num vídeo meu. Talvez você não me conhece. Talvez você já viu alguns vídeos. Só que tudo que você tem escutado daqui, lido na palavra, ou na igreja onde você vai, ou quem sabe em outros vídeos nesta plataforma, o Senhor tem trazido para a tua vida concordância. Ele tem trazido para a tua vida só afirmação. Ele tem lembrado a você todos os dias aquilo que ele está trabalhando. Só que ele não explica pra gente como ele vai fazer. Por que não explicar, né? Tiraria da gente ansiedade, a gente não sofreria à toa. Essa é a verdade. Sofremos por coisas que por Deus já foi resolvida. E nós, ainda não chegou ao coração do homem. Ainda não chegou até nós. Mas aquilo que nem saiu da nossa boquinha, tá aqui guardado, já chegou lá no coração do Pai. Que coisa linda, né? O que seríamos de nós sem esse Deus maravilhoso? O que seria da nossa casa, dos livramentos que Ele tem nos dado? O que seria dos nossos? O que seria da nossa vida se não fora o Senhor cuidando da gente de perto? Muitos se distanciaram. Outrora, nós estávamos distante desse caminho maravilhoso. E mesmo nós longe do braço do Pai, Ele continuava a nos guardar. Eu vim dizer para você que hoje é o primeiro dia da semana, né? E já estamos aí na parte da noite. Amanhã é o primeiro dia útil. Talvez você está preocupado com coisas a serem feitas. Preocupações humanas. Não é errado a gente preocupar com os nossos afazeres. Errado é a gente colocar preocupação no lugar de Deus. A gente tira Deus e coloca a preocupação. Aquele escudo que nós temos, que é a proteção de Deus, a gente começa a ter uma aflição tão grande que a gente começa a abrir brecha para o inimigo entrar e destruir o que é nosso. A palavra do Senhor vai nos relatar em João 6 a multiplicação dos peixes. Depois disto partiu Jesus para outra banda do mar. Depois disto, Jesus estava numa conversa com alguns, dizendo que Jesus declara-se filho de Deus igual ao Pai. E houve algumas complicações, alguns não entenderam. Sempre vai ser assim na nossa história. As pessoas não entendem para que você foi chamado. Então elas começam a questionar. E eles também não entendiam o que Jesus fazia. Mas eles questionavam porque eles não tinham a visão. Só para você entender, no versículo 17 do capítulo 5, e Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. Você entende? Só que eles ficavam totalmente descontrolados em dizer que... Como esse homem pode dizer que ele é filho do Deus Altíssimo? Como ele pode dizer que ele se iguala a Deus? Tem gente que não vai entender o teu chamado. Tem gente que não vai entender a prova que você está passando. Tem gente que não entende por que você cultua todos os dias. Tem gente que não entende por que você jejua. Tem gente que não entende por que você se santifica. Tem gente que não entende por que você dá não, às vezes numa porta de uma oportunidade tão boa. Só que Deus fala pra você, é boa, mas não é pra você. Lembra que um dia eu contei pros irmãos, que um dia eu falei pra Deus, Deus, mas era uma oportunidade. E o Espírito Santo falou, filha, nem toda oportunidade é pra você. Ela passa. Aquilo que você tiver discernimento da minha parte, você vai trazer pra você. Nem toda porta que se abre nós devemos entrar. São chamados atalhos. Mas por falta de discernimento nós entramos e damos brecha. Atrasa o nosso percurso. Lembra quando você está dirigindo que você tem que entrar numa rua?
Ainda mais essas BR da vida. Se você perder, irmão, a entrada, o retorno, ele é longe. Ele consome seu combustível, acaba com seu pneu, sua pastilha vai pra roça, não é assim? E fora que a gente fica nervoso, fala, poxa, por que eu não me atentei? Não soube ler o GPS ou não vi a placa? E o retorno, ele é chato, ele é demorado. Essas são as oportunidades que a gente às vezes perde por não ter discernimento. Aí a gente perde a entrada que é de Deus para nós e pega a entrada que não era para nós. Você entende isso? E eles não entendiam o que Jesus estava falando, mas não era para eles entenderem naquele momento mesmo. Aqueles que tinham que entender, os discípulos estavam com ele, entendiam. Muitos ali entendiam, mas aqueles que se diziam saber, aqueles que se diziam muito santo, aqueles que se diziam doutores da lei, eles não entendiam, porque a palavra de Deus, ela não nos é revelada pela lei. Não, ela nos é revelada pela graça do Pai. E o que você e eu precisamos entender é que o nosso tempo não é o tempo do outro. O que acontece a nós não tem que ser propriamente dito acontecer com os dos nossos. Então, nessa oportunidade, o Senhor Jesus sai de cena e no capítulo 6, depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre enfermos. Jesus se retirou com seus discípulos. Só que a multidão, eles viam a multidão que estava ali no meio também, ouvindo ele falar que ele era o Filho de Deus, que ele trabalhava, o pai dele trabalhava. O nosso Pai Deus trabalha até hoje para salvar vidas e nós não vamos parar, nós vamos levar as boas novas para dentro da nossa casa. Para o meio dos nossos, para aqueles que nos querem bem, aqueles que não querem o bem da gente também vai levar a verdade. Porque eles estão acometidos de uma cegueira espiritual, eles precisam ser libertos e nós vamos ser esse canal de bênção. Para aquele que quer nos ferir, a gente vai ser, sabe o quê? A cura. A cura. Para aquele que chega com aquela cara emburrada, trancada, a gente vai ser o sorriso. A gente vai ser um canal de bênção para quem nos quis ver falido, mendigando, para quem quis ver a nossa separação, a nossa ruína. Não, a gente vai dar o que tem, o que nós temos é a presença do Eterno. Ela cura, ela vivifica. Gente, a presença de Deus, ela é arrebatadora. Sabe quando você tá apaixonado? Que tudo você vê com aqueles olhinhos encantados, aquele brilho, dilata as nossas vistas, não é verdade? Parece que tudo pra gente fica zen, alguém vem, bate no rosto da gente e a gente... tá bom. O ônibus dá aquela sacudida, a gente fala, nossa... A gente fica zen, porque a gente está carregado de amor, de coisas boas. Não é assim? Na nossa vida, no nosso cotidiano, quando a gente está muito cheio da presença, é assim. A gente fica fora da gente. O inimigo tá batendo e a gente tá vendo solução. A gente fala, olha, não é que tá muito difícil aqui? O que eu posso fazer? Só que a gente tá vendo a solução da parte do Eterno, porque Ele vai nos trazer. Tudo fica claro, não fica fácil. Eu não vim falar de facilidade, nem gosto dessa palavra. Não. Eu não vim falar de facilidade. Eu vim falar de possibilidade no meio desse impossível que você tem vivido. Então Jesus se retirou, só que a multidão ouvia falar que ele curava enfermos, que ele fazia umas coisas que ninguém fazia, que o homem era diferente, que a casa do homem era diferente, as pessoas que andavam com aquele homem era diferente, todo mundo queria andar com Jesus. Não tem aquela pessoa que faz questão de andar com a gente? Que fala, gente, você tira sarro da sua própria, do seu próprio problema, não é assim? A gente acaba rindo, porque a gente sabe que a gente tem um pai que está trabalhando. E eles seguiam. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava muito próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabe o que vai fazer na tua história. Só que ele deixa você passar pelo percurso, ele pergunta umas coisas para você que você fala, eu não sei se o Senhor é meu pai.
e não sabe, né, trocando para miúdo, como é que eu vou saber? Jesus sabe, mas ele tem essas coisas de interagir com a gente. É muito fofo mesmo, o nosso Senhor é fofo. O nosso Senhor é amigo de perto, é amigo incomparável. Quando a gente precisa, ele puxa a nossa orelha. Pra quê? Pra gente se endireitar, porque ele fala, o caminho da sua bênção não é não. Vai lá dar uma chapuletada na cabeça da gente, a gente acorda e entra no caminho. É bom pra despertar a gente. Mas dizia isso, né, pra experimentar. Filipe respondeu, 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe falou, olha, se a gente tivesse 200 conto aqui, não ia dar certo. Jesus, é muita gente. Não tem como a gente achar pão, comprar pão, né? A gente nem tem dinheiro para isso, não. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos, né? Chegou um menino aí, ele até tem o que comer. Mas o que é isso para tanto? Você viu que a multidão seguia Jesus porque via que Jesus fazia sinais e operava maravilhas. Ele curava enfermos. Eles viam a multidão. E os discípulos? Não. Aqui está dizendo. Filipe disse, nem se nós tivéssemos dinheiro. André, o irmão de Simão, né, de Pedro, disse assim, que o menino tem pão e peixe, mas é muita gente, não vai dar certo. Nem sempre o que anda com Jesus está na visão de Jesus. É por isso que a gente tem que estar na visão de Jesus e não só andar com Jesus. Porque tem aquele irmão que caminha mesmo, caminha de perto. Só que tem aquele que só segue. Parece que os discípulos aqui só estavam seguindo. Tá repreendido na nossa vida. A gente não vai só seguir Jesus, não. Seguir a palavra, não. A gente vai caminhar rumo à nossa vitória. Olha só, o homem andava com Jesus e disse, olha, é muito, mas se Jesus curava enfermos, operava milagres e maravilhas, como é que ele não podia fazer isso? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, né, muita grama naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens, não se contava mulheres e nem crianças, 5.000 homens. Então tinha bem mais de 10.000 aqui, de gente. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos que estavam assentados, igualmente aos peixes quanto eles eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, né? E Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Como que vai sobrar alguma coisa? Como que pode sobrar alguma coisa de 5 pães com simplesmente 2 peixes? Sobejaram. O povo comeu até fartar. Você tá entendendo? Que Jesus cuida da gente de perto? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobejaram ou que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este verdadeiramente é profeta, que devia vir ao mundo. Porque tem gente que só acredita que Deus é na tua vida quando ele vê o milagre. Você tá falando que Deus vai abrir portas, você tá falando que Deus vai mudar o coração do teu marido, da tua esposa, você tá falando que Deus vai mudar o rumo dos teus filhos, e alguém não tá acreditando. Tem gente que só vai acreditar que Deus é na tua vida e que a tua fé faz a diferença quando ele vê o milagre. Eles acreditaram, alguns ali realmente acreditaram que Jesus era um profeta, que devia vir ao mundo alguém diferente. Por quê? Porque eles viram a multiplicação. Houve multiplicação, né? E sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou retirar-se para o monte. Então Jesus saiu de cena. Tem hora que Jesus sai de cena, tem hora que Jesus tira a gente de cena. Tem coisas que acontecem na minha, na tua vida que nós não entendemos. Mas houve o quê? Multiplicação. Sobejaram, sobraram 12 cestos. Então que se cada discípulo pegasse um cesto e guardasse, daria, foram 12. 12. E quando o Senhor me deu essa palavra revelada na tarde de hoje, eu fiquei guardando ela, falei, acho que vou trazê-la na segunda de manhã. E o Espírito Santo me colocou no coração e disse, não,
Vamos levar essa palavra para a noite. Eu tenho alguma coisa para revelar para essa pessoa dormir saciada. Ela vai dormir sobejada, ela vai dormir de uma forma descansada, alimentada do quê? Do pão da padaria? Não, o pão. O pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus, O verbo se fez carne e habitou entre nós. Interessante, né? Que interessante esse Jesus. Talvez você estava preocupado que o que você tem na mão, talvez eu estava preocupada com o que eu tenho na mão, não ia dar. Não tinha como sobrar, porque não ia dar. Só que para tudo existe um tempo determinado debaixo desse céu. E nós temos que esperar o tempo de Deus. Deus vai anunciar coisas para nós hoje, mas que não serão feitas hoje. É no decorrer da nossa caminhada. Talvez Deus disse que teu filho ia voltar para casa. Tirar ele de onde ele está, que você sabe que a aliança que ele está é uma aliança errônea. Isso está te causando aflição. Isso está mexendo até com o teu matrimônio. Está trazendo discussão, desavença entre você e o seu esposo. E essa hora não é a hora de vocês criarem desavença. Essa hora é a hora de vocês se unirem mais. Orarem, ajoelhem na beirada da tua cama. O seu esposo de um lado, você do outro. Dá a mãozinha para ele. Ele inicia a oração, você termina ela, ou você não consegue terminar hoje, porque seu coraçãozinho, a mulher, né, mais frágil, entre aspas, aí, os irmãos entenderem, aí deixa pro sacerdote da casa. Talvez você vai dizer, pior, irmã, agora meu esposo também foi embora. Aí Jesus entra como teu noivo, como teu pai, como teu esposo, o que você precisar. Você vai ajoelhar de um lado e Jesus vai estar coladinho com a mão assim, ó, na tua cabecinha, sendo o teu escudo e a tua proteção. Você entende? Talvez é o esposo. E, irmã, fiquei abandonado pela mulher. Levou os filhos ou deixou os filhos, eu não sei o que fazer com as crianças, porque eu não tenho aquele dom do governo como uma mulher, cuidar, conversar. Tem menina na casa que precisa, não é isso? E o homem se sente perdido. Jesus é teu amigo, você é a noiva de Cristo. Ele vai cuidar e vai te dar discernimento. O que tiver de ser, será, e o que tiver que vir, virá. Se haverá um retorno da tua esposa para tua casa, foi isso que ele disse, haverá um retorno. Se ele diz que vai curar as feridas, que mais pra frente ele vai restituir, né, um matrimônio na tua vida, assim ele fará. Continua se guardando na palavra. Porque para cada um de nós, Deus vai trazer uma palavra revelada. Você pode ver que diante de uma palavra dessa, Deus está falando comigo de um jeito e vai falar com cada um de um jeito. Mas houve multiplicação. E quando o Espírito Santo me deu essa palavra, que ele disse que era para hoje, ele disse, filha, são 12 cestos. Vai sobejar para 12 meses. Se você estava achando que estava acabando, Deus manda dizer para você que vai ocorrer a multiplicação nos próximos 12 meses que estão por vir. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não. Você entende o que o Espírito Santo da verdade está dizendo? Haverá multiplicação nos próximos 12 meses. Eu não sei como Deus vai fazer. Não sei se ele vai mexer na conta bancária, eu não sei se ele vai erguer alguém para financiar algo para você, eu não sei se ele vai levantar alguém para chamar você para fazer uma parceria, eu não sei se ele vai chamar você para uma porta de emprego, eu não sei se Deus vai visitar você para você começar a trabalhar naquilo que é teu. Eu não sei quais são os planos de Deus para você, eu sei quais são os planos de Deus para mim. Para mim eu sei. Como que a gente sabe? A gente vai conversando com o Espírito Santo, vai conversando e ele vai trazendo algumas coisas para nós. Vai fazendo que a gente sonhe coisas que não é nossa. Você entende isso? O Senhor, ele tem um tempo de paz no meio dessa turbulência aí que você tem vivido. Parece que o seu avião vai cair, né? Você fala, não, olha Deus, me perdoa porque eu vou morrer nessa prova. Eu não passo dessa prova. E o Senhor manda te dizer, não, pela luz da palavra. Haverá para 12 meses. Haverá uma bênção aqui que o Senhor dará para 12 meses. Eu vejo assim, porções mesmo, cesto mesmo, do jeito que sobrou cesto, dos pãezinhos mesmo. Dessa forma, eu vejo bênçãos que a cada mês Deus vai te dar uma renda. A cada mês Deus vai te dar uma condição. A cada mês Deus vai dar algo para a tua vida.
Eu sei que a gente amanhece preocupado, eu também amanheço preocupado com tanto projeto no papel, sem recursos para tirar, eu também. A espada aqui, irmão, ela é de 2 gumes, ela corta aqui, corta você. Aí às vezes a palavra vai trazer assim, sobre homicida, sobre adúltero, sobre não sei o que, aí você fala assim, irmão, mas eu não tô vivendo isso. A gente vai guardar a palavra para quê? Para quando a tentação vier lá na frente, a gente fala, não, Deus já me trouxe a palavra lá atrás. Ele disse que se eu fizer isso, a palavra, pela luz da palavra, eu vou passar por isso. Não vou dar brecha. Você entende? O que nós não estamos vivendo hoje, nós vamos guardar em nossos cestos, na tábua do nosso coraçãozinho. Para quando essa luta levantar-se contra nós, a gente ter uma palavra reservada, guardada, é alimento. Por isso que devemos ler a Sagrada Escritura todos os dias, não só quando a gente está no culto, que a gente abre a Bíblia. Tem gente que só lê Bíblia, ou melhor dizendo, abre a Bíblia só na hora que o pastor está falando. Aí depois sai lá e não sabe como guerrear, porque não examina a Sagrada Escritura. O que o povo fala aí fora, você enche seu cesto de ladainha, de oba-oba. Por quê? Porque você não lê a Sagrada Escritura. Você não tem alimento, então você não tem resistência no meio do processo. Que alimento é esse? Aqui o pão representado é o próprio Senhor Jesus. É pão vivo que desceu do céu. É pão, é um alimento espiritual, no qual abre-me portas para viver o material. Talvez você chegou aqui com seu emocional totalmente abalado. Veio de uma perda, veio de um término, veio de uma dor. E você não vê mais de onde ter saída. O que você está dizendo é, para mim resta morte. Porque eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho mais como falar, eu não tenho como me defender. Deus manda dizer para alguém, não precisa defender-se. Sou eu que te defendo nessa situação. Deus sempre fala aqui conosco que quando ele abre uma porta, irmão, ninguém vai fechar não quando a gente fica na posição, claro. Porque tem hora que Deus abre porta pra gente, a gente vai lá com a nossa rebeldia e fecha. Parece que a gente é maluco, mas fazer o quê? Erramos pelo caminho. Só que também tem porta na minha e na tua vida que Deus fechou. E se o inimigo tá achando que vai abrir, a gente não vai sair da brecha, a gente não vai sair da posição. Se Deus disse para mim e para você que aquele negócio é nosso, que ele haveria de restaurar algo nas nossas vidas, que ele haveria de restituir algumas coisas nas nossas vidas, o cenário tá dizendo que é de fome, o cenário tá dizendo que acabou, o cenário tá dizendo que é de morte, o cenário. E nós estamos dizendo que haverá vida, estamos dizendo que vai sobrar. Claro que quando a gente conversa com um amigo, com um pai, né, você com a sua mãe, alguma coisa, a gente conta a realidade, a gente fala, não amigo, não irmão, não pai, porque tá assim, 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 eu não vejo saída. Esse é o nosso eu, é natural. Porque nós não temos o controle, nós não temos o poder, mas nós conhecemos um grandão da Galileia que tem o poder, que tem o controle, que sabe o que fazer. Então eu vim dizer para você que Jesus é o teu escudo, Jesus é o que você precisa, Jesus não vai deixar você ficar desenganado por essa situação. Jesus manda dizer para você, olha, a situação desenganou, a situação colocou um ponto final, a situação diz que não vai dar, mas eu vim te dizer hoje, é Jesus falando para você, aqui na Bíblia, pode sentar, senta nessa relva aí, senta aí na beirada, pode sentar, que eu vou trabalhar, o meu pai trabalha, eu estarei trabalhando. Você entrou nesse vídeo, talvez sem saber, falou, vou ver mais uma vez alguém falar alguma coisa que não acontece na minha vida. Talvez é você. Talvez você não vai escrever, olha, sou eu, irmã, que estava desacreditado que Deus ia mudar minha vida. Sou eu. Talvez você não vai se expor, mas no teu coraçãozinho você vai falar isso. Sou eu, estava totalmente desacreditado, que eu tô cansado de ouvir que Deus vai fazer sobrar, irmã, e eu não tenho. Talvez é você. Só que você entrou aqui não foi por acaso. O Espírito Santo da verdade lhe trouxe aqui para ouvir esse direcionamento, para que você mantenha-se na posição. Qual foi a posição que Deus mandou aquelas pessoas, a multidão? Senta,
Sentar representa o quê? Sentar sou eu sentar para ouvir o que Deus, quando a gente vai na escola, quando a gente está ouvindo o diretor da nossa empresa, o nosso patrão, seja lá quem for, a gente senta. Quando a gente vai numa reunião diante de um juiz, a gente senta. A gente escuta todas as partes. Tem hora que a gente só tá como testemunha, às vezes nem é chamado, mas às vezes a gente tá ali, o juiz manda a gente falar. Caso contrário, você entra calado e sai mudo. Não é assim? Com Deus não é diferente. Senta. Senta pra quê, irmã? Pra ouvir de Deus direcionamento. O Senhor já nos falara pela manhã que Ele não faz nada antes de avisar. Ele nunca fez nada antes de avisar os profetas para que os profetas avisassem o povo. Haveria de ter uma mudança na vida daquele povo. Então o Senhor levantava sempre alguém para trazer. Deus me levantou nessa noite de hoje para trazer para você essa palavra revelada. É simples. Concordo que eu não tenho nenhuma eu fiz um cursinho de teologia, eu tinha 14, 15 aninhos, eu acho, 16. Você entende? Há 30 e poucos anos, há 30 anos atrás. Então, talvez, mas o que eu tenho? Eu tenho palavra revelada na Bíblia. Palavra revelada na Bíblia. Que se você sentar do jeito que Deus está mandando, se você parar do jeito que Deus está mandando, Ele vai entrar em ação. Se nós pararmos para ouvir Deus, então quer dizer que agora eu vou ficar com o braço cruzado? Não, irmão, é parar para ouvir na luz da palavra. Você vai continuar lavando louça, cuidando do teu filho, levando tuas crianças para a escola, você vai continuar trabalhando, você vai continuar congregando, mas isso que tá te afligindo, não, você vai sentar e vai esperar Ele resolver, porque já não tem mais o controle sobre a tua mão, tá no controle da mão dele. E Ele sabe como Ele vai fazer. Ele trouxe alimento para o povo. Tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Tem uma canção aí do 4x1, se você puder ouvir, é linda. 4x1 a banda. É lindo. Você entende isso? Alguém tinha a solução. Deus está dizendo, filho, alguém vai entrar no teu caminho com a solução. Eu vou trazer a solução. Nós vamos ser a solução para alguém. Você entende isso? Porque às vezes nós queremos que alguém seja a solução para nós e Deus está dizendo, engraçado, surpreendente, porque é você que vai ser a solução. Você vai ser o meu canal de bênção. Você vai ter para emprestar. Você vai ter para dar. Você vai ajudar a pessoa a levantar. Você vai ajudar a pessoa a sentar para me ouvir, para ser ministrado pela minha palavra, para que a chaga seja curada. Deus levantou alguém aqui hoje. Deus levantou a gente aqui hoje como? Nós sentamos, ouvimos essa palavra, agora estamos preparados para abençoar. São 12 meses que Deus me disse. São 12 meses, eu não sei se na vida de alguns já vai começar a contar hoje, quando você vê esse vídeo, se vai ser no mês que vem ou se vai iniciar em janeiro mesmo. Eu não sei, irmão, eu não posso dizer uma coisa que o Espírito Santo não tá me dizendo. Eu só sei que o Espírito Santo disse pra mim assim, filha, são 12 meses que vou fazer sobejar, eu vou fazer cestos, eu vou trazer renda na vida do meu povo nos próximos 12 meses. Vai ter, irmão, porção em 12 meses. Para você resolver aquilo que, para eu resolver o que eu estou precisando resolver, para você resolver o que você está precisando resolver. Fica com essa palavra da parte do Eterno, faça a tua oração antes de dormir. Se é casado, chama a tua esposa. Meu esposo não... Então dobre os seus joelhos sozinha. Quando ele entrar no quarto, ele vai ver. A sua mudança vai fazer com que o teu esposo mude pelo caminho ou a tua esposa. A tua mudança vai fazer que alguém mude pelo caminho. Alguém vai falar assim, essa pessoa ficou tão diferente depois que começou a ler a Bíblia. Eu tô achando ela mais assim, com aquela cara de apaixonada. Será que ela tá apaixonada por alguém lá fora e não tá gostando mais de mim? Vai ficar até com medo de te perder. Mal sabe ele, bobo, mal sabe ela, boba, que você tá apaixonado pelo Senhor Jesus. Você tá cheio de paz, você tá cheio de alegria. Tá tudo caindo do teu lado. Tá tudo caindo ao teu redor e Jesus ainda consegue tirar um sorriso de você. É Jesus arrancando um sorrisinho, igual arrancou de Sara. Sara riu, eu sei que ela riu. Mas é que a gente, quando Deus faz promessa pra gente, a gente fica tão nervoso sem saber o que fazer, a gente não sabe se chora ou se dá um sorriso.
Essa é a verdade. A gente não tá rindo, a gente tá com as nossas emoções à flor da pele e não sabe o que fazer. Essa é a verdade. Só que no tempo certo, o sorriso veio pra Sara. Por isso que Isaac chama Isaac, sorriso. Deus tá para arrancar um sorriso de alguém. Fique com essa palavra no teu coração. Tem muita coisa boa chegando. Somente creia.